Caros alunos, caras alunas, honorável turma da terceira série do Colégio Miguel Couto, muito bom dia. Quem fala aqui é o professor Paulo Supimpa para mais uma aula de filosofia, a aula 12. Vamos falar sobre Maquiavel. Maquiavel construiu uma teoria política combinando experiência concreta com uma observação muito aguda do processo político da época em que viveu. Maquiavel não partiu da Bíblia ou do direito romano e nem das obras de filósofos clássicos, mas sim da experiência real do seu tempo, para construir uma teoria política que até hoje é comentada, debatida e estudada em todo o mundo. Sua obra fundou o pensamento político moderno, porque buscou oferecer respostas novas a uma situação histórica que era também nova, né? Que seus contemporâneos tentaram compreender também, buscando nos autores clássicos respostas que já não cabiam mais nos acontecimentos que ocorriam diante dos olhos de Maquiavel. A gente, quando fala em Maquiavel, sempre faz essa pergunta preliminar aos alunos, né? É sempre interessante analisar isso. Olha a pergunta do slide. Se você fosse um príncipe, quer dizer, um governante, usando o termo atual, você iria preferir ser amado ou temido? Veja então a resposta do próprio Maquiavel. Aí está. Creio que seriam desejáveis ambas as coisas, mas como é difícil reuni-las, é bem mais seguro ser temido do que amado. E assim, entre uma frase e outra, a gente vai conhecendo bem o teor da teoria política de Maquiavel. Sem dúvida, Maquiavel foi um homem do Renascimento. Foi um diplomata, um homem do Estado. Conhecia de perto os mecanismos e os instrumentos do poder. Então ele sabia o seguinte: ser livre significava não ser escravo ou refém de nenhum outro povo. É tido hoje como o pai da política moderna. Mostrou a política como ela é e não como deveria ser. Ele sabia, ou seja, ele percebeu que os homens enganam e são enganados. Porque estamos todos envolvidos num sistema de crenças, valores, expectativas, desejos, interesses e sonhos. E Maquiavel percebeu isso também no plano político. Um ponto interessante que a gente pode frisar em sua obra é a percepção de que os homens que conhecem as suas capacidades podem agir melhor diante de todas as circunstâncias. Não devem esperar que nenhum benefício metafísico venha orientar ou definir as suas escolhas cotidianas. E Maquiavel tem uma frase marcante para fechar esse slide. Se os homens são bons, então tudo o que eu escrevi é mal.
Maquiavel quis mostrar que as pessoas não escolhem apenas sob critérios racionais, mas sim a partir das relações de força e de desejo. Voltando ao slide. Enfim, Maquiavel, desvinculando-se da moral cristã medieval e mesmo da filosofia antiga greco-romana, nos mostrou a lógica das aparências. Escreveu: os homens quase sempre trilham os mesmos caminhos. Bem, gente, se é assim, é possível então traçar estratégias e fazer previsões. Os homens tendem mais aos vícios do que às virtudes. É preciso subir na montanha para conhecer a planície, chegar ao poder para conhecer o pensamento dos seus súditos, do povo que é governado. E mais abaixo você vê uma comparação entre a ética secular e a ética cristã, com a qual Maquiavel definitivamente rompeu em sua política. Veja lá: revelação da vontade divina, uma ética normativa, absoluta, transcendente, direcionada, objetiva e imutável. Maquiavel mostrou ao mundo que todo governante é um simulador de si mesmo e será tão mais eficiente quanto mais for capaz de comunicar-se com o imaginário de sua época, produzir mitos, manipular paixões, interesses, esperanças e ilusões, para justamente que aceitem o seu poder. Então, você vê no slide: o príncipe vive numa disputa entre os seus propósitos e os julgamentos dos resultados. Não existe apoio incondicional. Parece que ele quer dizer, não é, gente, que em política a traição é mera questão de data. Continuando aí. Ninguém causa mais problemas a um príncipe do que os seus próprios aliados. Então, fechando esse slide, parece que a mensagem seria a seguinte: não existe apoio incondicional. Quer dizer que mais cedo ou mais tarde você pode perdê-lo, e até por traição. E ninguém causa mais problemas a um príncipe do que seus próprios aliados, até porque tudo o que eles querem é o lugar do príncipe. E, por favor, leve em conta que a relação entre verdade e política é conflituosa e bastante atual, especialmente no período eleitoral, não é? E Maquiavel foi o primeiro a nos mostrar essa questão. Veja aí as máximas importantes desse slide. Paixões em constante rivalidade, por baixo do pano, determinam o destino de um país. Papel decisivo das aparências sobre a realidade. Construção de chamarizes para atrair a opinião pública. Perdeu, no caso Maquiavel, parte do poder que possuía e não conseguiu recuperá-lo. Lutou para sobreviver num ambiente envenenado por intrigas e desconfiança. Daí sua metodologia marcantemente empírica, baseado na sua própria experiência de vida e de poder. Em sua época, Maquiavel percebeu que não era a intenção que dava validade ao ato,
mas sim os resultados. Veja no slide a pergunta: tomar o poder e conservá-lo. Afinal, o que vem a ser isso? Bem, resposta dada por Maquiavel em 1513 no livro O Príncipe. Nada mais do que utilizar em benefício próprio, da melhor maneira possível, as paixões humanas e as ilusões que as alimentam. Bem, nesse slide, uma outra frase muito famosa de Nicolau Maquiavel. Quando fizer o bem, faça aos poucos. Quando for fazer o mal, faça de uma vez só. Leva em conta o fato de que aquele mal feito de maneira integral tende a ser esquecido com o tempo, ainda mais se o príncipe for gradativamente fazendo pequenas benfeitorias. Essa é uma estratégia que até hoje, em muitos países pelo mundo, os governantes procuram fazer, para não citar ninguém aqui no Brasil. Nesse slide, veja outra pergunta. Se você acredita em céu e inferno, para onde gostaria de ir após sua morte? Veja a resposta do próprio Maquiavel. Quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno gozarei da companhia de papas, reis e príncipes. No céu só terei por companhia mendigos, monges, eremitas e apóstolos. Bem, eu prefiro não comentar essa frase, até pela questão delicada que ela aborda, né? Mexe aí com crenças e sentimentos e religiosidade das pessoas. Então eu deixo para a sua reflexão pessoal. Eu pediria que você pausasse agora a apresentação para ler esse texto do próprio Maquiavel. De minha parte, eu acrescento o seguinte: uma outra frase dele que tem a ver com essa, e é mais curta. Ouça aí, por favor, antes de pausar. Sendo minha intenção escrever coisa útil, destinada a quem por ela se interessar, pareceu-me mais conveniente ir diretamente à efetiva verdade do que comprazer-me em imaginá-la. Ou seja, Maquiavel se ateve à realidade, à verdade dos fatos que ele presenciou e viveu. E não se interessou em construir sistemas políticos utópicos. Veja aí, então, pausando a apresentação. Bem, antes de mais nada, nesse slide a gente tem que esclarecer essas duas palavrinhas aí, virtu e fortuna. Fortuna vem da mitologia. Era a deusa romana do acaso, da sorte boa ou má, do destino, da esperança, enfim, relativa aos acasos da sorte, aos quais todos nós estaríamos submetidos, inclusive os governantes. Bem, a fortuna romana corresponderia à divindade grega Tique. E virtu representa não as virtudes lá da filosofia clássica grega, com Platão, Aristóteles e Sócrates, não. A virtu representa a capacidade de governar, agir para conquistar e manter o poder. A virtu do príncipe se baseava nisso. Então, veja aí no slide.
Metade das ações políticas dos homens é determinada pela fortuna e a outra metade pela virtu. Então, Maquiavel buscou mostrar no livro O Príncipe como é possível quebrar esse equilíbrio em favor da virtu. Isso dependeria, claro, da habilidade de cada príncipe. E sobre isso, Maquiavel ainda escreveu: não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Bem, eu vou pedir que, após a minha fala, você pause a apresentação para ler mais um comentário sobre a deusa Fortuna. E eu acrescento o seguinte: agir bem é agir efetivamente perante as circunstâncias. Veja a ideia da prática, política em Maquiavel. Por esse motivo, a história é muito importante, foi muito importante para Maquiavel, porque foi através dela, a história, que é possível encontrar, foi possível encontrar exemplos de homens que agiram efetivamente perante as adversidades e, assim mesmo, obtiveram resultados que contornaram o poder devastador da sorte. Quer dizer, o príncipe conseguiu se safar bem das adversidades. O que está e o que não está ao nosso poder? Estar em nosso poder significa a ação racional, voluntária, livre, própria da virtude. E não estar em nosso poder significa o conjunto de circunstâncias que não dependem de nós, nem da nossa vontade. Bem, eu vou falar umas coisas nesse slide, mas primeiro eu pediria que você pausasse agora a apresentação para ler rapidamente o texto que está aí. Pronto. Você já leu, então vamos lá. No caso do príncipe, a virtu constitui aquele conjunto de qualidades pessoais necessárias para a manutenção do seu poder no Estado e a realização de grandes feitos, mesmo que essas qualidades possam ser consideradas eventualmente cruéis. Então, a virtu possibilitaria o domínio sobre a fortuna. Bem, caríssimos alunos, nesse contexto você já percebeu que a virtu não pode ser aquela virtude do homem bom, como a filosofia clássica grega, aí até mostrada nas figuras de Sócrates, Platão e Aristóteles. Aquela virtude especulada nesse tempo, mas sim aquelas qualidades que o homem possui que seriam capazes de fazê-lo superar os eventuais percalços e se impor perante qualquer sorte ou circunstância.
Bem, nesse slide, mais uma vez, pausando a apresentação para ler o texto, e eu vou dizer de outra maneira. Maquiavélico, hoje em dia, significa o quê? Esperteza, astúcia. Veja aí a raposa. Isso pode englobar também prudência. Mas o outro peso da balança seria a audácia, a ambição e a força do leão. Bem, Maquiavel introduziu então a virtude política como astúcia e capacidade para adaptar-se às circunstâncias e aos tempos, como ousadia para agarrar a boa ocasião e força para não ser arrastado pelas más. Em outras palavras, Maquiavel inaugurou a ideia de valores políticos medidos, atenção agora, pela eficácia prática, pela utilidade social, afastando-se assim dos padrões que regularam a moralidade privada dos indivíduos e regulam até hoje. O nosso tempo já está muito elevado, não vou falar muito, nada nesse slide, mas você, por favor, pause para ler o texto. Bem, nesse ponto da aula, me pareceu interessante fazer uma comparação entre uma frase de Maquiavel e outra do ditador chinês Mao Tse-tung. Veja só a comparação entre as duas. Maquiavel: boas leis não servem para nada se não existirem boas armas. Mao Tse-tung: o poder político nasce do cano de uma espingarda. Bem, a ideia é a seguinte, caríssimos alunos e alunas. Como nenhum regime pode manter uma arma apontada para cada cidadão, parece que Mao Tse-tung, assim como Maquiavel, querem dizer que o poder político nasce da capacidade de um regime para inspirar medo a um número suficiente de pessoas ao mesmo tempo. É claro que você deve estar se perguntando duas coisas. Primeiro, onde entra a democracia nessa história? Caríssimos, caríssimas, mesmo num regime democrático é possível usar a astúcia lá comentada por Maquiavel. E com relação ao politicamente correto, não é? Decididamente você tem que começar a pensar se vale a pena você aceitar como verdade uma mentira que seja politicamente correta. Ficamos com essa reflexão para o futuro. Maquiavel deixou também um legado que a gente pode ver nos dias de hoje, um alerta, né? Que serve para os dias de hoje. Os políticos de hoje sabem disso. Todos veem o que você parece ser, poucos percebem o que você realmente é. Bem, já estamos indo para o final. Você vai ler com atenção o texto e principalmente os destaques coloridos. E eu vou fazer aqui rapidamente uma repassada. Vou dar uma pincelada geral. Então, Maquiavel utilizou o empirismo, o método indutivo. Foi o primeiro a propor uma ética para a política diferente da ética religiosa ou clássica.
Rompeu com a tradição medieval teológica. Criticou os estados imaginários perfeitos nos quais os príncipes deveriam ser éticos e bondosos. A partir da observação da política de seu tempo e da comparação desta com a antiguidade, acreditou na imutabilidade da natureza humana. E agora uma dúvida. Maquiavel pensou em seus escritos como conselhos práticos para os príncipes? Antiutópicos e irrealistas, esses conselhos? Ou será que ele buscou alertar os povos para a verdadeira natureza da política? Bem, será então que Maquiavel mereceu mesmo a fama que hoje tem? Vamos ver aqui 3 visões sobre Maquiavel. Para Jean-Jacques Rousseau, Maquiavel, fingindo dar lições aos reis, na verdade, deu aos povos, alertando o povo para a verdadeira essência da política, dos bastidores da política. Para Baudin, um bajulador de tiranos, de astúcia tirânica e de eficiência e injustiça. E a terceira, fama exagerada, mas não totalmente injusta. Difícil identificar a preferência íntima de Maquiavel, pois sobrepõe a descrição de como as coisas são à defesa de como deveriam ser. Gente, é complicado. Historiadores até hoje discordam sobre isso. Mas, de todo modo, o que ficou foi uma visão negativa, tanto é que hoje o termo maquiavélico não é um elogio, é uma crítica, não é? A pessoa astuta, maquiavélica, aquela que trama pelas costas para obter os seus interesses, né? Conseguir os seus objetivos. Bem, tem gente que faz crítica a Maquiavel no seguinte sentido, que o que ele propõe decididamente é que uma atitude não poderia ser chamada de boa ou má, a não ser sob perspectiva histórica. E um ponto de crítica ao pensamento dele seria com a seguinte justificativa: o Estado poderia praticar todo tipo de violência, seja para com os seus cidadãos, seja para com outros estados. Ao mesmo tempo, o julgamento posterior de uma atitude que parecia má numa época pode se mostrar boa em outra. Enfim, fica para a sua reflexão e, mais uma vez, pause o texto para ler aí algumas sentenças agudas de Maquiavel. Bem, chegamos ao último slide aí com uma frase do Carl Jung, um psicólogo, psicanalista, né, que foi amigo por um tempo e até muito influenciado por Sigmund Freud. Ele disse: nós precisamos entender melhor a natureza humana, porque o único perigo real que realmente existe é o próprio homem. Valeu! Ficamos por aqui, queridos alunos, queridas alunas. Até o nosso próximo encontro. Espero que tenham gostado da aula, que tenha sido proveitosa. Bom dia, um abraço.